Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje reunidos para fazer esse vídeo em regime excepcional para substituir a apresentação do trabalho face à normalização da aula. E, bom, espero que vocês tenham paciência de assistir e perdoem eventuais falhas, porque é muito difícil fazer um vídeo para um público inexistente e, mais que isso, sem um roteiro pré-determinado. Então, vamos lá. Como vocês já devem saber, sobre o nosso trabalho de logística, e o nosso, particularmente, diz respeito a um projeto de lei da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, é o projeto 1720 de 2011, do vereador Sérgio Fernando, que inclusive fez uma pequena audiência conosco quando nós fizemos aquela visita à Câmara Municipal. Ele deu uma pincelada no tema e agora nós vamos tentar levar a miúde essa análise. Então é o seguinte, vou pedir o perdão aqui de ler um pouquinho. O trabalho, basicamente, diz respeito ao projeto de lei 1720 e o projeto em si ele versa sobre o fornecimento ininterrupto de alimentação à população carente por meio da estrutura dos restaurantes populares. Esse projeto ele foi idealizado em 2011 pelo vereador e ao longo do ano de 2011, 2012 ele foi discutido na Câmara e desagou no seu veto agora em 2012, mais exatamente em abril desse ano, no dia 17, ele foi vetado pela Prefeitura sob o argumento de violação de competências. Então, eu não vou me delongar muito nas razões do veto, nem tampouco nos aspectos técnicos do projeto, porque esse trabalho e esse vídeo vai ser dividido em partes menores que vão tratar de maneira específica de cada um desses temas. Basicamente, uma primeira reflexão que se propõe, e é onde eu vou dar o gancho para a colega Fernanda dar continuidade ao vídeo, reflexão acerca do próprio veto em si, se foi ou não um veto válido diante de uma medida de importância social tão relevante. Mas a nossa análise aqui vai revelar para vocês que não existe outra conclusão possível. Então, fica aí para as cenas do próximo capítulo. Boa tarde, pessoal. Essa é a segunda parte do nosso vídeo. Nós vamos falar sobre o projeto de lei 1720, né? E bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho que para que a gente consiga fazer uma lei de qualidade, a gente precisa de analisar vários aspectos, né? São aspectos que avaliem, que a gente possa avaliar o projeto em todas as suas esferas, né? Que faz parte da logística, né? Matéria que a gente está aprendendo agora nesse semestre. Bom, eu vou ler aqui, olha, pode-se definir a logística como uma metodologia da concepção da ação pública e de sua tradução normativa, que procura determinar as melhores modalidades de elaboração, de redação, de edição e de aplicação da norma. Nesse sentido, eu vou falar um pouquinho da logística material, que eu acho muito interessante. O primeiro aspecto que a gente vai pegar da lei é o seu problema, né? O problema central dele é a fome da população em situação de rua. Hoje em dia ela é estimada em 2.000 pessoas, conforme a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas o número de pessoas cadastradas nos últimos dados que a gente conseguiu ter acesso é de 1.011 moradores de rua, né? Bom, a gente tem que tomar alguma providência, né? Não dá para ficar parado, pois o direito à vida, né, e a dignidade da pessoa humana, elas estão acima de tudo, principalmente porque o direito à vida e a dignidade da pessoa humana são princípios da nossa Constituição Federal. Bom, então a gente não pode deixar que essas pessoas fiquem, né, sem nenhuma assistência, pois elas precisam de um mínimo assistencialista do Estado. Bom, o objetivo, né, do fornecimento dessa alimentação gratuita é que seja atingido isso nos finais de semana
porque durante os dias de semana, né, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, ele já é fornecido, né, e tem um decreto, que é o 14.379 de 2011, referendado pela Lei 10.264 de 2011, que já assegura. A fome, ela possui várias causas, que muitas vezes elas coincidem, inclusive, com as causas que levam as pessoas a morar na rua, né? A gente colocou aqui, a gente listou, né, o desemprego, a migração, o transtorno, o sofrimento mental, a dependência química e a falta de planejamento familiar, como também o abandono familiar como as principais causas para a fome. Mas o Estado ele não pode simplesmente ter essa atitude assistencialista e cruzar os seus braços. Ele precisa de ir além, tomando outras atitudes, pensando em alternativas para que as pessoas consigam buscar sozinhas o próprio sustento, né? Em geral, a gente fez alguns estudos, a gente percebeu que a maior parte das pessoas que estão vivendo na rua, elas têm entre 20 e 45 anos, ou seja, são, e principalmente homens. São pessoas que estão, né, em plena capacidade, né, de produzir, de trabalhar, né? Por isso que a gente procurou algumas alternativas para que aquelas causas que eu citei sejam solucionadas. Então, primeira coisa, propostas a longo prazo que o Estado faça, não só forneça esse alimento, né? E como que ele poderia, o que seria uma proposta a longo prazo interessante? Seria a capacitação, que é indispensável que uma pessoa consiga, né, um emprego e consiga se manter sozinha, né, a sua própria subsistência. Outra coisa é a campanha para o planejamento familiar mais consciente. Porque as pessoas hoje em dia devem se preocupar, né, com o número de filhos, o tempo de duração entre o nascimento de um e de outro, a educação, o conforto, a qualidade de vida, as condições sociais, culturais, os princípios e as necessidades dessas pessoas. Por isso é tão importante, porque uma mulher, né, que tem um número maior de filhos, dificilmente vai conseguir propiciar, né, se ela tiver uma condição econômica um pouco inferior, né, uma alimentação e condições de vida tão dignas a fornecê-los, né, para poder diminuir o problema da fome, né, e ressaltando, né, se dá em classes menos favorecidas da sociedade. Bom, outra coisa é muitas pessoas que se encontram na rua têm problemas, transtornos mentais, ou são viciados, né, em drogas, né, viciados químicos. Então seria muito interessante um atendimento médico hospitalar especializado e acompanhamento dessas pessoas, né, por um assistente social. Uma pessoa saudável, né, ela vai conseguir procurar o seu próprio sustento e procurar, né, um emprego para se manter e construir a sua vida. Bom, no entanto, né, esse projeto ele apenas baseou numa das esferas, que é o assistencialismo, né, entregar diretamente a alimentação para a pessoa, que é muito importante, não obstante, é necessário pensar em outras alternativas. Bom, é um problema muito sério, o problema da fome, né, que está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana. Mas aqui vamos pensar então quem são esses reais destinatários desse projeto de lei, que são as pessoas que se encontram em situação de rua. Bom, são aquelas pessoas que moram nas ruas, pode ser temporariamente, né, que é o mais comum, ou de uma forma mais, uma forma diária, né, a pessoa sempre está na rua, e é de lá que elas vão tirar o seu próprio sustento e morar. Elas podem, mesmo que elas optem por dormir em uma instituição de acolhimento, que existem aqui em Belo Horizonte. Existem várias. Bom, só alguns dados aqui que eu achei bem interessante. É que em Belo Horizonte é estimado que hajam 2.000 pessoas nessa situação. Em São Paulo, no ano de 2000, foram encontradas 8.704 pessoas morando nas ruas e no Rio de Janeiro, em 99, 1.300 pessoas nas ruas. Não são muitos casos para resolver, a gente tem que pensar também no orçamento. Bom, agora, para dar continuidade no nosso trabalho, eu vou passar para a nossa colega Lara, que vai falar agora sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal.